Bom, pessoal, dando continuidade a nossos estudos, nós vamos rever o conceito de notação científica que vai nos ajudar a continuarmos os nossos estudos aí sobre eletrostática. Então, nós vamos ver que vamos precisar desse conceito para fazermos o cálculo aí da eletrização dos corpos, né, da perca ou ganho de elétrons. E por isso nós vamos dar uma revisada nesse tema. Já foi passado em sala para vocês algumas atividades de revisão, mas nós vamos mais uma vez dar uma revisada aqui nesse conceito de notação científica, ok? Bom, então notação científica, a partir dessa expressão que nós temos aqui, nós temos um número que multiplica uma potência de 10 com um determinado expoente, né? Então alguns detalhezinhos aqui sobre essa expressão. Esse número aqui, que a gente está chamando de número A, que tem que variar entre os números 1 e 10, ele também é conhecido com um nomezinho esquisito, né? Quem quiser depois dar uma pesquisada, né? De mantissa. Então, esse número aqui é chamado de mantissa. Ele só pode estar entre os valores. Pode ser 1, né? Mas maior ou igual que 1. E tem que ser menor que 10. E nós temos também aqui o expoente da potência de 10, representado aqui por essa letra B, que vai ser um número inteiro. É o que nós chamamos de ordem de grandeza, ok? Então, basicamente é isso. Eu não quero o nosso tema base não é esse. Isso aqui é um tema que nós vamos precisar, não é um conceito que nós vamos precisar para podermos estar trabalhando com a eletrização dos corpos no estudo da eletrostática física. Então, é bom para quem não viu dar uma revisão, para quem não viu ainda buscar, né, aprender esse conceito de notação científica, e quem já viu continuar revisando para não ter tanta dificuldade nesse tema. Então, definindo de forma um pouco mais formal, né, notação científica, então nós temos o número A vezes uma potência de 10 elevado a um determinado expoente B, em que esse número A ele é um número real, sobre as seguintes condições: tal que esse número seja maior ou igual que 1, menor ou igual que 10. E o expoente da potência de 10, expoente B, tem que ser um número inteiro, né? Então essa é a definição mais formal, notação científica. Nós utilizamos notação científica justamente no contexto que onde você tem valores demasiadamente grandes ou demasiadamente pequenos, né? No nosso caso, nós estamos trabalhando com valores bem pequenos, né? Nós estamos trabalhando com valores aí, nós já vimos isso nas últimas aulas, dos microcoulombs. Então, são valores muito pequenos, e por isso que nós vamos trabalhar com a escrita assim, dessa forma, em notação científica, ok? Vamos a alguns exemplos para nós relembrarmos. Então, pessoal, está aí essa primeira parte, essa expressão. Nós temos aqui esse número A, né? Esse número A ele tem que ser maior ou igual a 1, né? E menor do que 10. A é um número real, B é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Ou seja, inclusive B pode ser menor que zero. Então é quando nós vamos ter o caso de potências com expoente negativo, uma propriedadezinha lá da potência que é interessante também nós relembrarmos, né? Quando uma potência tem um expoente negativo, como se resolve, né?
Bom, então vamos para alguns exemplos. Exemplo 1. Escrever o número 150 milhões em notação científica. Então, escrevendo o número 150 milhões, nós podemos fazer da seguinte forma. Nós temos aqui as duas classes aqui. A classe das unidades, a primeira classe. Temos a segunda classe, da ordem aqui dos milhares. Então, nós poderíamos deixar aqui separado esse número 150 e escrever ele como sendo a multiplicação, produto, né, de 150 por 1 milhão. 10 elevado a 6, justamente porque nós temos aqui nesse expoente aqui os 6 zeros que tem aqui nas duas classes. Então, nós temos 150 vezes 10 elevado a 6. Mas observe que no caso aqui o nosso número A, esse aqui representa o nosso número A, né, dentro daquela condição que nós fizemos, em que nós temos que o A ele tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10, né? Essa aqui é a condição que nós estaremos sempre buscando para esse número A. Então ele não está nessa condição. Por quê? Ele aqui ainda é maior que 10, né? Ele é maior ou igual a 1, mas é maior que 10. Então nesse caso aqui ele ainda não está dentro das condições que nós queremos. Então sendo bem didático aqui, bem detalhadinho, nós podemos fazer da seguinte forma. Nós temos 150 vezes 10 elevado a 6. Nós podemos fazer da seguinte maneira. O que é que precisa para que esse número aqui ele fique dentro da condição que nós precisamos? Ele é o 150. Esse número, para que ele fique dentro da condição que nós precisamos, que ele tem que ser maior ou igual que 1 ou menor que 10, na realidade aqui nós vamos pensar que a vírgula, né, está aqui por ele ser um número inteiro. A vírgula está no final, ela vai ter que voltar, vai ter que se deslocar duas casas à esquerda, 2 deslocamentos à esquerda. E nós sabemos que a operação ou as operações que trabalham com essa questão de deslocamento de vírgula no sistema de numeração decimal, nós sabemos que é ou a divisão, não é? Ou a multiplicação por potências de 10. Então, vou repetir, né? O caminhamento da vírgula, o deslocamento da vírgula, ele vai ocorrer ou da multiplicação ou da divisão de potências de 10. Quando eu quero que esse caminhamento, esse deslocamento aconteça à esquerda, ou seja, de forma que o número vai ficando menor, nós dividimos, usamos a operação de divisão e por uma potência de 10. Nesse caso aqui eu preciso exatamente de duas casas, então a potência de 10 vai ser 10 ao quadrado. Só que da mesma forma do outro lado, né? Porque se eu apenas dividir desse lado, veja que eu estou escrevendo esse número aqui como um fator. Nós temos duas partes. Nós temos aqui um produto. Aí o primeiro fator eu estou dividindo por 100. O segundo fator, né, 10 elevado a 6, também vou multiplicar por 10 elevado a 2. Para não ficar diferente, né? Para que nós continuemos com o mesmo número. Para que o número não mude. Eu vou reescrever o número, mas o número vai continuar, apesar de estar escrito em outra forma, mas ele vai ter o mesmo significado, o mesmo valor. Então nós vamos ter, quando divide aqui por 100, nós temos 1,5. Repare que agora o número ele satisfaz a condição, né? Ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. E aqui desse lado nós temos
10 elevado a 6, que nós já tínhamos desde o início. E vamos usando aqui a propriedade de potência de mesma base, porque eu tenho a multiplicação, né, por 10 elevado a 2, então nós vamos ter aqui 1,5 que multiplica 10 elevado a 6 mais 2, ou seja, produto de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. E vamos então no final chegar à resposta de 1,5 vezes 10 elevado a 8. Ou seja, então nós temos aqui que o número é 150 milhões, que é um número já consideravelmente grande, razoavelmente grande. Ele é escrito em notação científica como 1,5 vezes 10 elevado a 8. Ok, pessoal? Então, está o número 150 milhões escrito em notação científica. Ok? Então, é claro que você já viu que precisa relembrar alguns conceitos das operações com potência, né, das propriedades de potência dessa operação de potenciação para não ter tanta dificuldade. Vamos fazer mais um exemplo. Fazer um exemplo agora com onde aparece aqui uma expoente negativo. Vamos colocar aqui como exemplo 2. Nós temos esse número aqui. Agora um número que é extremamente, já razoavelmente considerado pequeno. Então escrever esse número aqui nesse conceito de notação científica. Bom, nesse caso aqui nós temos um número decimal. Quando nós temos números decimais, nós vamos pensar da seguinte forma. Aonde é que eu vou encontrar o meu número A? Né? Dessa vez ele não está de uma forma que eu possa dissociar ele da potência de 10 assim, de uma forma mais clara, né? De uma forma mais direta, como o exemplo anterior. Mas nós entendemos o que a respeito de um número como esse? Um número decimal. É o conceito de qualquer número decimal, né? Nós vamos poder escrever ele da seguinte forma. Eu acredito que você lembra como é que faz para transformar um número decimal numa fração, por exemplo. Isso aqui é a mesma coisa que 45, que foi dividido por 100.000, né? Então, nesse caso, quando nós temos o número de cima, o numerador, bem menor, né, do que o denominador, ou seja, numa fração que nós chamamos de própria, nós temos o seguinte, que esse número que está no numerador, como ele é menor que o denominador, não vai apresentar a parte inteira, isso fica 0, né? E aí ele vai compor as casas decimais desse número, que é um número decimal que surge a partir de uma fração decimal. Né? Vocês sabem que tem alguns conceitos particulares em relação a esses números, né? Nem todo número decimal é resultado de uma fração decimal, mas nós temos aí, nesse caso aqui sim. Então, vou ter que ter aqui, de acordo com a quantidade de zeros, veja que a potência de 10 sempre está relacionada. O expoente da potência de 10 está relacionado com a quantidade de zeros. Aqui nós temos 5 zeros. Então aqui eu vou ter uma quantidade de casas decimais, ou seja, após a vírgula nós chamamos de casas decimais, igual a essa quantidade de zeros, ou seja, 1, 2, 3, mas também vamos ter que colocar o próprio número aqui do numerador. Então,
É mais ou menos essa a dinâmica. Mas nós podemos escrever também 45 sobre 10 elevado a 5. E isso aqui também representa a mesma coisa que 45 vezes 1 dividido por 10 elevado a 5. Né? Aqui você percebe que isso aqui continua sendo igual à expressão anterior. E aí o que eu queria chamar a atenção é exatamente nesse termo aqui. Né? E nesse termo aqui é onde nós vamos usar aquela propriedadezinha que eu chamei a atenção, onde nós temos é como se nós tivéssemos o quê? Nós tivéssemos uma potência de expoente negativo, né? Só que o processo de resolução é o contrário. Eu quero justamente o contrário. A gente já sabe que para resolver uma potência de expoente negativo, a gente inverte a base, né? Nós temos A elevado a menos N. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Acho que vocês todos lembram dessa propriedadezinha. Então é isso que nós estamos usando aqui. Então nós vamos ter 45 vezes, aplicando essa propriedade aqui, nós temos 10 elevado a menos 5. E aqui ficou mais claro para a gente o nosso número A. Né? Aqui está o nosso número A. Então agora só falta nós colocarmos ele dentro daquela condição que nós queremos. Menor ou igual que 1 e maior que 10. Para que isso aconteça, né, nós temos que pensar aqui por qual número é que eu vou dividir 45 para que ele possa ficar dentro das condições que nós acabamos de mostrar. Então aqui acho que não fica difícil para você perceber que nós vamos ter que dividir por 10. Né? E nesse caso, para que não haja mudança nesse número, do outro lado eu vou multiplicar pelo mesmo número. Então veja, divide de um lado, multiplica do outro, a gente faz as operações inversas em um fator e em outro fator para que isso garanta que o número ele continue, não é o mesmo número. Eu só apenas escrevo ele de forma diferente, mas que na ordem de sua grandeza ele continue representando a mesma quantidade. Então nós vamos ter 4,5, né, que multiplica 10 elevado a menos 5 vezes. Aí nós temos aqui 10 elevado a menos 1. Aliás, desculpe, a mais 1. E nesse caso a gente sabe que a soma, porque nós vamos usar aqui a propriedade de potência mesma base, repetir a base, vamos somar os expoentes, mas os sinais dos expoentes, né, são diferentes. Nós já sabemos que numa soma algébrica, os sinais diferentes a gente subtrai e vai dar o sinal do maior. Então, no final, o nosso cálculo vai ficar 4,5, que multiplica 10 elevado a menos 4. Então essa seria a escrita da notação científica do número 0,45. Ok? Então, estão aí esses dois exemplos. Notação científica. Para que a gente possa recordar um pouquinho aí, relembrar. Bom, essa foi a definição, notação científica, mas nós vamos também nos ater a algumas operações. Notação científica, né? Não vai dar para a gente ver todas, mas nós vamos ver aqui as que nós vamos utilizar mais. Então nós temos aqui multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então depois com mais tempo você dá uma analisada nessas expressões aqui. E nós vamos nos ater mais aqui no nosso caso, para o que nós estamos interessados aqui, na multiplicação. Multiplicação
de potências de base 10, ok? Então não é tão complicado de você perceber, você já entende um pouco, já sabe o que é o A, esse número A, não é? Então nós temos aqui esse número B também, que representa, nesse caso aqui, a mesma situação do A, né? Nós temos aqui um número escrito em notação científica, e se, claro, né, se esse A estiver dentro, esse A e esse B estiver dentro daquelas condições que nós vimos, e multiplicando uma potência de 10. Então, veja que aqui o que ele faz é o seguinte, ele faz o produto entre o A e o B. Vamos organizar aqui melhor, nós temos aqui AB e nós temos o produto de A e B. E observe que as potências, por terem bases iguais, né, vai repetir e vai somar os expoentes. Tá? Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer quando estivermos fazendo multiplicação de potências de base 10. Então vamos fazer alguns exemplos de multiplicação. Então vamos lá. Exemplo 1. Então nós temos 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 3 vezes 10 elevado a 8. Então basicamente o que nós fazemos aqui é agrupar, né? 2,5 vezes 3. E aqui nós vamos agrupar também as potências de 10. Fazendo aqui o cálculo de 2,5 vezes 3. Nós temos 7,5 que multiplica 10 elevado a menos 3. E aqui nós temos o seguinte, nós temos que produto de potência de mesma base, nós vamos dividir a base e somar os expoentes. Então nós temos 7,5 vezes 10 elevado a 5. A gente dá uma última analisadazinha aqui, o nosso número A, ele para ficar em notação científica, está dentro das condições que nós queremos. E assim a gente termina aqui esse exemplo. Ok? Então, na multiplicação é isso que nós fazemos. Nós praticamente organizamos os fatores, colocamos aqui, que você tem aqui esse número, nesse número aqui nós temos esse aqui como sendo aquele número A, a mantissa. Nesse outro número nós temos esse aqui como sendo o número A. Os outros dois são potências de 10. Então o que é que você faz? Você agrupa aqui, fez a multiplicação dos dois números que são mantissa e dos dois números que são potências de 10. A gente pode fazer isso, pode mudar aqui a posição dos fatores por conta da propriedade da multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto, e assim fica mais fácil de resolver a multiplicação. Ok, pessoal? Então, exemplo com divisão, com potenciação, com radiciação. Nesse momento nós não vamos fazer, nós vamos nos concentrar mais nos nossos exercícios de eletrização de corpos. E a ideia é que esses
esses exemplos, né, refresquem aí a nossa ideia de notação científica e operações também com potências de 10, para que nós possamos estar resolvendo essas questões.